parece que a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. A gente está sempre na parte de cima da tabela, mas está tudo errado. O treinador era ótimo quando encontrou 2, 3 esquemas diferentes. O grupo era muito bom sempre que esteve brigando pela parte de cima da tabela. Aí bastou 3, 4 derrotas, né, para aqueles 2, 3 se manifestarem. Então, vou explicar a tua pergunta quanto à folga. Data FIFA, para o bom entendedor. Para esses 2, 3, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar 5 minutos de fama, por enquanto, para eles. Daqui a pouco eu vou dar 5 minutos de fama para eles. Data FIFA. Todos os clubes do Brasil param. Data FIFA. O Grêmio foi o que menos deu, se eu não me engano, folga. Todo mundo deu 5 dias, 4 dias, o Grêmio teve uma vez que deu 3 dias, e a outra vez, você se lembra que eu falei, se não voltar a ganhar, não vai nem ter folga na data FIFA. Nós ganhamos 2 jogos seguidos, o grupo ficou uma semana fora, eu resolvi dar 4 dias. Todos os clubes do Brasil deram. Folga. Data FIFA. Quando eu falei que nós não tínhamos tempo para treinar na nossa última entrevista, na minha última entrevista, eu quis dizer não tem tempo para treinar entre um jogo e o outro. Nós jogamos hoje, amanhã a gente recupera os jogadores, sexta a gente continua recuperando os jogadores, que não dá nem tempo para treinar, viaja para jogar no sábado. Então, é nesse período entre um jogo e o outro que eu falo que não tem tempo para a gente treinar, porque a gente precisa recuperar os jogadores. Aí eu pergunto para esses 2, 3, o que eles não entendem? O que eles não entendem de folga? O que eles entendem, 2, 3 que querem falar também, que o Grêmio treina pouco? Uma, que eles não vão no CT. Queria muito que eles fossem no CT para eu conversar tete a tete com eles, mas eles não vão. Bom, prestem atenção no que eu vou te dizer. Esta manifestação do Renato, ela é juvenil. A verdade é que o Renato não aceita ser criticado, porque como ele não é cobrado no Grêmio, não há nenhum tipo de cobrança mais forte, mais veemente, o que seria um processo natural. E, na verdade, a maioria dos técnicos do futebol brasileiro também não recebe nenhum tipo de cobrança, porque os dirigentes invariavelmente são, entre aspas, amadores, porque o cargo executivo, o futebol brasileiro, gela, esfria, eles têm pouca participação. Então esses dirigentes, que são administradores, advogados, dentistas, homens bem-sucedidos nas suas profissões e que são abnegados no seu tempo, não vão cobrar do Renato, que é uma estrela que tem uma estátua lá e ele merece a estátua. O fato é, o Renato não aceita ser cobrado. Agora, ele dá uma importância para 2 ou 3 jornalistas que a gente não sabe quem são, porque ele não teve coragem para dizer, e que bom que ele não teve essa coragem, é bom que o Renato tenha este freio, que alguém esteja alertando o Renato, porque o dia que ele der o nome desses 2, 3, ele passa a ser corresponsável se alguma atitude mais destemperada ocorrer contra esses 2, 3. Agora, o Renato está dando uma importância na vida dele para 2 ou 3 jornalistas que eu só posso pensar o seguinte, os caras devem ser muito bons, os caras devem ter muito talento, porque o Grêmio ganha do Flamengo, o Grêmio perde um jogo, aí o Renato cita os 2 ou 3. O Grêmio ganha um jogo, aí o Renato cita os 2 ou 3. O Renato tá pensando nesses caras 24 horas. O Renato já tornou esses 2 ou 3 jornalistas gigantes. Porque toda entrevista ele é perguntado sobre a luz. Não, pois é, a luz aqui da Arena é muito boa, mas tem 2 ou 3 jornalistas. E só perguntado sobre a folga. Não, a folga é assim, eu vou pro Rio de Janeiro, mas tem 2 ou 3. Qualquer assunto que o Renato fale, ele cita 2 ou 3 nomes, Bajé. Alguém, para usar uma gíria, uma linguagem... Tu é um desses uma nomes, figura de Bajé? linguagem, não sei, porque ele não diz, né? Mas eu já elogiei várias vezes também, então ele teria que... Ele não vai ter coragem para dizer. Se fosse eu falar. Alguém alugou um apartamento gigantesco na cabeça do Renato. Que, como tu disse, qualquer coisa que vem à baila, ele poderia falar de várias outras coisas. O Renato, por exemplo, ele teria tanta coisa para explicar. Só que eu quero falar com a galera, eu aceito as críticas, mas para quem me criticou, vocês viram o movimento que eu fiz hoje? Pô, ali pelas tantas, o que eu fiz? Eu saquei o fulano, botei o Beltrano, botei mais pressão no Tite. O Tite talvez não conhecesse o Nathan Fernandes, não imaginasse que eu fosse colocar ele no segundo tempo contra o poderoso Flamengo. Olha que maneira de dizer assim, de naturalmente todo mundo diz, pô, a gente não tinha se tocado disso. Realmente o Renato teve mérito. Eu penso que o Renato tem mais coisas para se preocupar. Só que o Renato sabe que a partir do momento em que ele ganha, e naturalmente tinha gente que tinha rasgado a carteirinha dos Renatetes, dos renatistas, e agora com a ganha do Flamengo, os caras voltam à tona, né? Então, pô, vocês criticando o Renato. É que não dá para elogiar um Grêmio que vinha de 3 derrotas. Não tem como dizer assim, tá tudo bem no Grêmio. Quem acha isso é maluco. Agora, nesse momento que o Renato ganhou, os méritos todos foram dados a ele, aquilo que ele merece. Olha, ele fez as mudanças, ele teve coragem, uma série de fatores. Eu, particularmente, para 24, por exemplo, eu estou mais preocupado na permanência do Vila Sante do que na do Renato. Outra coisa, sobre o treinar ou não treinar.
É de conhecimento de todo o universo do futebol de que o Renato não é exatamente o treinador que se esmera nas questões de campo em treinamento durante a semana. O Renato não é um treinador que treina muito. Isso quem está dizendo não é o Bagé, não sou eu, não é o Meneghetti. Eu vi num podcast esses dias o Souza, volante que jogou com o Grêmio, e ele disse, olha, o Renato não é um treinador que treina muito. Existem outros treinadores que treinam mais. Né? E não é proibido que um jornalista chegue à conclusão de que isso é um erro do Renato, que ele deveria treinar mais o time com mais intensidade, mais vezes, durante mais tempo. Né? O Renato, todos nós sabemos que o Renato é um grande comandante de vestiário. Esse elogio ao Renato ele é unânime. Todos sabem que o Renato é um grande comandante de vestiário, um líder de pessoas. Esse mérito ele tem e é unânime. Então o Renato que aceite que existem jornalistas e existem pessoas, inclusive ex-jogadores do Renato, dando entrevistas por aí, que dizem que o Renato não é um treinador muito trabalhador em intensidade na lida do dia a dia. Faz parte do processo. É uma estratégia dele. Claro. É assim que ele motiva o grupo, é assim que ele conquista bons resultados. Às vezes não, às vezes sim. O Renato é um baita treinador e nós aqui, muitos de nós aqui, já defendemos, inclusive, que ele possa ser lembrado para a seleção brasileira. Então, ele tem que saber, o Renato tem que saber conviver com o elogio, como tem que ter a maturidade e a humildade para conviver com a crítica e parar com essa bobagem de uma ameaça. Ele chegou a dizer, nesta coletiva, não sei se a gente rodou esse trecho, eu acho que não, ele chegou a dizer assim, não, mas a hora deles vai chegar. Mas o que é isso? Isso é Lampião e Maria Bonita. Estamos vivendo 80 anos atrás. É o Lampião. Não, a hora deles vai chegar. Vai chegar. O que é a hora deles vai chegar? O que o Renato quer? Que os caras vão até o treino pra quê? Pra ameaçar os caras? O que é isso, Renato? E o Grêmio deixa isso, Bagé. A direção do Grêmio é anuente. Não tem um dirigente pra chamar o Renato pra dizer, Renato, se os caras trabalhar lá, faz o teu, ganha os teus pila aqui e vamos ganhar e pronto. E que fique claro, o Renato, ele tem todo o direito de chegar na coletiva e contrapor aquilo que é perguntado para ele. Isso é normal. Claro. O que a gente está questionando aqui é essa coisa de ameaçar. Porque 2 ou 3, porque não sei o quê, porque na hora certa a torcida vai saber. Que torcida vai saber, Renato? A torcida conhece todo mundo. Pelo amor de Deus, hoje qualquer menino começa a fazer jornalismo e abre aí um canal de YouTube, ele em 2 semanas a torcida conhece ele. Vamos parar com esse negócio. O que mais incomoda é que o Renato, ele não para pensar assim, ninguém tira mérito dele. Ele mesmo começa numa das respostas dizendo o seguinte, pois é, outro dia estavam me elogiando porque eu tinha mudado várias vezes o esquema, que eu era o melhor técnico. Ou então, é exatamente isso, quando te elogiaram, ele não parou só, eu quero fazer um agradecimento especial aí, tem 2 ou 3 aí que vivem me elogiando. Rapaziada, vamos parar com isso aí, não precisa. Faz isso. E outra, o tom de ameaça, ele é realmente perigoso. A tua hora vai chegar, esses 2, 3 vão se ver. Cara, não é tão mais fácil chegar assim, estava ouvindo esse dia o programa aí, estava ouvindo o Debate Raiz, e o Bagé, esse aí, disse que eu errei aqui, então deixa eu dizer uma coisa pra ti, ô Bagé, eu fiz isso aqui por causa disso aí, e tu não sabe. Tá me dando uma resposta. Tu não sabe, seu Bagé, que eu fiz isso aqui, que tu acha que eu errei, porque eu tive esse problema aqui, tu tá errado e eu tô certo. Beleza. Como é que pode um clube como o Grêmio permitir que o seu profissional, e o Renato é um gigante, merece todas as homenagens que ele recebe em todos os jogos, o torcedor do Grêmio vai lá e torce, grita pelo seu nome, diz assim, pode deixar, a hora deles vai chegar. O que é isso? É faroeste? Estamos falando de faroeste agora. Nós voltamos 100 anos no tempo. A hora dele. Que hora deles vai chegar, cara pálida? Tu é técnico de futebol. Eu não sei quem são esses 2 ou 3, mas eu não vi, pode ter passado batido, alguém que tenha feito uma crítica ao Renato de ordem pessoal. Ou perseguição. Se o jornalista acha que o Renato treina pouco, é a opinião do jornalista. Pronto, ele acha isso. Se algum jornalista acha que o Renato não tem conhecimento tático, que não é o nosso caso aqui, pronto, é a opinião do cara. O Renato faz a dele e o jornalista faz a dele. Para com esta ameaça pequena. Alô, Grêmio. Alô, assessoria de imprensa, comunicação. Um clube que tem um orçamento de 400 milhões. Renato, isso não é do nosso tamanho. Isso aí nem na várzea existe esse tipo de... A hora dos caras vai chegar. Nem na várzea. Nós estamos em 2023. O Renato ganha 1.200.000 por mês e fica ameaçando que a gente não sabe quem é. 2 ou 3 jornalistas que faz o seguinte, responde os caras. O Baldasso matou a charada, responde os caras numa boa. Olha só, o fulano tal disse lá, eu quero dizer o seguinte, não concordo. Acho que ele exagerou. Eu trabalho, eu treino, e tá feito. Não, e tem uma outra coisa. O Renato não foi... Essa temporada tem mais elogios ao Renato da imprensa do que nos anos que ele ganhou títulos no Grêmio. Vem cá, o Renato começa o ano no Grêmio desmontando uma verdade que se tinha sobre ele. É o time autoral. Que era uma mentira. A verdade de que ele só foi campeão no Grêmio porque ele pegou o time pronto do Roger. E aí, galera?
Obrigada por apoiar o canal Super Banha. Até mais!